Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa. A gente vai apresentar o órgão do pulmão. A gente fala no singular porque é a energética dos pulmões, que é uma só, então é do pulmão. A gente já apresentou na aula passada o coração, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as características principais do pulmão, das substâncias do corpo que são associadas com o pulmão, das principais patologias que afetam o pulmão, da relação do pulmão com os outros órgãos do corpo e finalmente a gente vai descrever a trajetória do meridiano do pulmão, tá? Mas antes disso eu vou pedir mais uma vez para você já deixar aquela curtida nesse vídeo porque ajuda muito o canal. Se você não gostar do conteúdo, até o final do vídeo você pode tirar essa curtida, esse joinha e colocar um joinha para baixo se você não gostar também, não tem problema nenhum. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, por favor, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de informação, tá? Porque ajuda realmente bastante e me estimula a continuar com essa produção. Então vamos lá, vamos introduzir o pulmão. O pulmão, ele é associado com o elemento metal. Então se a gente olhar para aquela imagem dos 5 elementos, é a esfera branca, tá? Associada com o elemento metal. Ele é um órgão, né? Um órgão yin, que se associa com uma víscera yang. Do mesmo jeito que o coração se associa com o intestino delgado, o pulmão vai fazer um par com o intestino grosso, tá? O intestino grosso. O pulmão está muito associado com a circulação de qi. Então ele governa o qi, do mesmo jeito que o coração governa o sangue e está muito relacionado com a circulação de sangue. Os pulmões estão muito associados com a circulação de qi ou energia vital pelo corpo. Ele também governa a respiração, tá? Muito associado com a respiração, é muito intuitivo e muito óbvio isso daí, né? A gente viu na aula de sangue na medicina tradicional chinesa, que ele também tem uma relação com o sangue, que é a formação do sangue. O sangue é formado no meridiano do pulmão, né? A gente come o alimento vai pro estômago, pro baço pâncreas, ele extrai esses nutrientes, os nutrientes entram no meridiano do pulmão e é lá que ele vira sangue. Então muitas vezes a gente vai ver que deficiência de sangue no corpo pode ser causado por uma deficiência dos pulmões, tá? É uma das possíveis causas. Os pulmões estão muito associados com o metabolismo de água também. A gente fala que os pulmões é a fonte superior de água. Os rins é inferior, os pulmões superior. Então muitas vezes ele ajuda a circular e metabolizar a água. E quando você tem uma obstrução ou uma deficiência nessa função do pulmão, a gente vai começar a observar edema e acúmulo de água no corpo, principalmente na parte superior do corpo, no rosto, tá? Na cabeça, que é diferente de edema nos pés, por exemplo. O tecido associado com os pulmões é a pele. A pele, ele se abre nos pelos do corpo também, não cabelo, mas pelos. E o orifício associado com o coração é o nariz. Então, o pulmão é responsável por pegar energia e nutriente e direcionar para a pele para nutrir ela, tá? Às vezes, se você vê que a pele não está muito bem nutrida, pode ser por uma deficiência da função do pulmão de direcionar os alimentos para essa região. Lógico que pode ser outras coisas, pode ser uma deficiência de várias outras partes do corpo, mas pode ser que seja do pulmão. O pulmão também está muito associado com o controle dos poros do corpo e o direcionamento e circulação de energia vital, considerada como Wei Qi ou defensiva, Qi defensivo, que a gente introduziu na aula de apresentação ao conceito de Qi, os tipos de Qi. Tem o Qi defensivo, que é associado com o sistema imunológico, ele circula na pele e ele controla a abertura e fechamento dos poros. E é o pulmão que vai controlar esse mecanismo, tá? Então, se a gente tiver um pulmão fraco ou um pulmão que a energia vital está obstruída, a gente vai ver um declínio, né, na imunidade dessas pessoas, dos indivíduos, tá? Ele, por ser do elemento metal, é associado à estação do outono e a condição climática ou a condição atmosférica que afeta o que é associado ao pulmão é o tempo seco. Quando a gente fala em substâncias, as substâncias do pulmão são duas basicamente, tá? Qi, ou energia vital do pulmão, e yin do pulmão. Quanto às patologias, vamos começar falando as que são associadas a essas duas substâncias, ao Qi e ao yin. O Qi pode estar deficiente, tá? Nesse caso, o que a gente vai ver
respiração mais fraca, respiração mais lenta, voz mais baixa. E como o pulmão está associado com os poros e com a energia vital que circula pelos poros, esses poros vão ficar meio abertos. A pessoa vai ter uma aversão a vento, bate aquele vento e ela vai se sentir meio incomodada porque os poros estão abertos. Ela vai também transpirar, a pele vai ficar um pouco mais úmida sempre, porque ela não está tendo essa força da energia vital do pulmão para controlar os poros. E ela vai estar mais vulnerável a resfriados e infecções, tá? Respiratórias principalmente. Essa energia, o Qi do pulmão, também pode ficar obstruída. Geralmente o que obstrui o Qi do pulmão? É frio. Geralmente a friagem vem, bate, causa uma obstrução. E nesse caso, a diferença entre deficiência e essa estagnação é que na deficiência você sente uma aversão ao vento e você fica transpirando, aquela transpiração chata, meio melada a sua pele, assim, né? Quando fica obstruída a energia do Qi do pulmão, ela congela, ela fica obstruída, os poros não abrem. Aí é um problema, porque a pessoa fica doente, a gente fala essa invasão de frio, né? Obstruiu a energia do pulmão, ela fica doente e a febre começa a subir, subir muito, porque ela não está conseguindo transpirar. E é importante, a gente toma já esses remédios que causam, né? Os antipiréticos fazem você transpirar, né? Eles abrem os poros do pulmão, que é o que a gente precisa fazer, e faz você transpirar, né? A gente usa os fitoterápicos na medicina tradicional chinesa que fazem de natureza ácida, tem esse mesmo mecanismo, tá? Agora, em relação ao yin do pulmão, o pulmão ele é um órgão considerado um órgão muito delicado que você tem que preservar o yin dele. Quando o yin fica mais deficiente, a gente vai começar a ver sintomas de sudorese noturna, calor no final do dia e calor à noite quando você estiver dormindo, então o yang está vindo para a superfície. Tosse seca, principalmente deficiência de yin, pode começar a vir um pouco de sangue, a gente vê ela tá seca demais e começa a vir um pouco de sangue, tá? Essa daí é a deficiência de yin do pulmão. A diabetes, por exemplo, é uma doença que a gente enxerga aqui no começo, quando você começa a ter polidípsia ou sede, muita sede, um dos primeiros sintomas de diabetes, a gente fala que ela está no estágio de deficiência de yin dos pulmões, tá? Então a gente começa a abordar, tentar controlar essa doença, além de alteração do estilo de vida e de dieta e tudo mais, fortalecendo o yin do pulmão das pessoas. Uma outra doença que não é muito mais presente na sociedade hoje em dia, mas ainda tem deficiência de yin do pulmão, é a tuberculose. Vai tossindo, vai afetando o sistema respiratório, aí começa a sair sangue, né, junto com a tosse, aquela tosse mais seca, e então muitas vezes é tratada como uma condição de deficiência de yin do pulmão. Agora, o pulmão pode ser afetado por mucosidade, a gente vai ver na parte dos órgãos que o baço pâncreas, como a gente falou na aula do coração, ele gera o sistema digestivo que não está funcionando muito bem, ele vai gerar mucosidade interna. E o pulmão é receptáculo dessa mucosidade. Então o sistema digestivo, a mucosidade sempre vai ter origem no sistema digestivo fraco. E para onde ela vai? Vai para o pulmão. O pulmão vai receber, vai armazenar essa mucosidade. Por isso que manifesta com muito catarro sempre, né? Essas doenças. Se for uma mucosidade pura, essa expectoração vai ser essa substância que a gente vai estar soltando vai ser transparente, mais esbranquiçada, essa secreção. Se tiver calor presente junto, mucosidade e calor, a gente vai começar primeiro que o calor vai cozinhar a mucosidade, então vai ser um volume um pouco menor do que se for frio, friagem juntamente com mucosidade, que é muita secreção. Ele cozinha, fica mais concentrado, fica mais endurecido e fica amarelado, além da pessoa sentir mais sintomas de calor, de aversão ao calor, aversão ao sol, né? Sensação de calor na pele e tudo mais, do ar quente saindo, tá? Vai ficar mais amarelado, então a secreção amarelada, o catarro amarelado é um sinal de mucosidade com calor. E ele pode ser afetado só por calor também, aí no caso você vai ter tosse seca, né? Uma sensação de calor no corpo. Agora vamos falar um pouco da relação do coração com os outros órgãos. Bom, primeiramente, ele é do elemento metal, né? Ele é o órgão yin, então a víscera yang é o intestino grosso. Muitas vezes, quando a gente tem uma patologia do pulmão, a gente vai acessar o meridiano do intestino grosso para ajudar no tratamento, tá?
quando tiver bloqueio da energia vital do pulmão, causando edema na região ou inchaço na região do rosto, ou quando tiver um bloqueio da energia vital do pulmão, causando febre e os sintomas de uma infecção respiratória, uma infecção aguda, a gente vai usar uns pontos do meridiano do intestino grosso. A direção de energia vital do pulmão é uma direção para baixo, né? Por isso que quando ele está bloqueado, você vai ter um acúmulo de líquido e de água na região da cabeça e do rosto. Então, uma das causas, das muitas possíveis causas de prisão de ventre pode ser o pulmão. Se a gente conversar com um paciente e ver que tem várias coisas que estão apontando para o sistema do pulmão e ela tiver prisão de ventre, pode ser que quando a gente mexer nisso e corrigir a dinâmica do pulmão, a prisão de ventre melhore também, tá? Mas pode ter inúmeras outras causas também, não é todo mundo que tem prisão de ventre que vai ser uma obstrução ou um problema no pulmão, tá? Então, o pulmão tem uma relação muito íntima com o coração, a gente já falou isso na aula do coração, né? Os dois estarem no aquecedor superior, eles formarem um conceito que a gente tem muito parecido com o da medicina moderna de sistema cardiorrespiratório, eles têm uma relação muito íntima. Toda doença que afeta o coração, mais cedo ou mais tarde vai dar sintomas no pulmão e vice-versa, tá? Então ela tem uma relação muito íntima com o pulmão. Coração responsável por circular o sangue, pulmão responsável por circular o Qi, a energia vital. Baço, pâncreas, o elemento terra, esfera amarela, qualquer relação com os pulmões, com o pulmão. Bom, primeiramente, o pulmão circula energia vital, mas da onde que vem essa energia vital? Parte dela vem do ar que respiramos, do pulmão, e parte dela vem do sistema digestivo, do alimento que a gente ingere e que vai ser metabolizado pelo baço pâncreas, pelo elemento terra, tá? Então essa daí já é a primeira relação. A segunda é que toda a mucosidade no corpo é gerada por uma ineficiência do elemento terra, do metabolismo, da digestão. E essa mucosidade vai para onde? Ela vai para o pulmão. O pulmão recebe essa mucosidade, tá? Qual que é a relação entre os rins e o pulmão? O pulmão ele é um mecanismo através do qual ar é absorvido do ambiente externo para o ambiente interno do corpo. E os rins é um mecanismo através do qual esse ar é incorporado no corpo. Se o rim estiver muito fraco, você pode ter sintomas respiratórios. Porque o pulmão está funcionando, ele está funcionando bem, está trazendo ar para dentro do corpo, mas a gente pensa que o rim não está forte o suficiente para entrou o ar, para pegar esse ar e incorporar ele no seu corpo. Então, quando a gente pensa em asma ou em ou em doenças obstrutivas do sistema respiratório, tem alguns padrões diferentes que a gente pode chegar à conclusão que está causando essa desarmonia. Mas dois muito importantes uma delas é a obstrução do pulmão, obstrução da energia do pulmão, e a outra é a obstrução ou a deficiência dos rins, tá? Se está tendo falta de ar, a gente vai pensar nisso. Talvez a gente pense em mucosidade obstruindo também os pulmões, mas falando dos rins aqui, de maneira geral, se você tem dificuldade em inspirar, é um problema dos rins, porque o rim vai ajudar você a inspirar para esse ar entrar no seu corpo e ser incorporado. Se você estiver tendo problema em soltar o ar, sente uma obstrução, uma falta de ar na hora de soltar, a gente vai pensar mais no sistema do pulmão mesmo, para abordar o pulmão diretamente, tá? Então, só para saber, muitas vezes uma deficiência dos rins pode causar sintomas asmáticos, tá legal? E finalmente o fígado, mais uma vez, né? O fígado sempre vai entrar como vilão que vai atacar todos os órgãos, né? Então sempre que o fígado estiver obstruído por causa de estresse, ele vai atacar o elo fraco do corpo. Se for o pulmão, você vai ver sintomas respiratórios sendo exacerbados por estresse. Falta de ar, tosse, tá legal? Então finalmente a gente vai apresentar a trajetória do meridiano dos pulmão. Então o meridiano começa no aquecedor médio, na região do sistema digestivo aqui do corpo, dentro do corpo. Ele vai descer, passar pelo intestino grosso, porque ele tem uma relação muito íntima com o intestino grosso, vai subir, passar pelo estômago, pelo diafragma, né, muito associado com a respiração, vai sair pelo ponto 22 aqui do vaso da concepção, passar pela garganta, né, então a gente vai ver
dor de garganta, né, infecção que afete a garganta, a gente vai pensar no mecanismo do pulmão, em usar o meridiano do pulmão para tratar. E aí ele vai vir aqui para a região do peito, próximo ao processo coracoide, ele vai vir para a superfície, finalmente aqui vai ser o primeiro ponto que a gente tem acesso no meridiano do pulmão, e vai descer no braço, na parte yin aqui mais sensível do braço, e vir pro polegar. Depois do polegar, ele vai conectar com o par-yang, com o intestino grosso, que vai sair do indicador e vai subir até o rosto, tá? Então esse é o meridiano do pulmão. Então nessa aula a gente apresentou o órgão vital pulmão como sendo o maior representante do elemento metal dentro do corpo. A gente falou da associação, a gente introduziu esse órgão, depois falamos das substâncias do corpo que estão presentes nesse órgão, como o Qi e Yin, falamos das patologias que afetam o pulmão, como que a gente faz para identificar, né, essas patologias. E finalmente a gente terminou falando, não só descrevendo a trajetória dos meridianos, como falando da relação dos outros órgãos com o pulmão, como que a gente vê aquele esquema dos 5 elementos, essas interações acontecendo, tá legal? Então mais uma vez eu sou o Thiago Antônio Zogby. Se você ainda não curtiu esse vídeo, agora é a hora de dar aquela curtida. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à apresentação dos órgãos e dos elementos na medicina tradicional chinesa. Tem muito conteúdo legal. Não esquece de acompanhar os estudos de caso, tá? Que a gente está apresentando, os outros vídeos. Conferem as outras playlists, que tem muita coisa interessante, tá? Então, muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.